Opa, de volta aí ao Primeira Opinião, depois de um longo e tenebroso inverno, mas estamos de volta. Hoje eu vou fazer um negócio um pouquinho diferente, eu vou fazer uma leitura e alguns comentários, breves comentários, a respeito de um texto que foi escrito pelo professor de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, e o nome dele é Leonardo Avritzer, e ele fala sobre o bolsonarismo e o liberalismo. Então ele começa o texto dizendo que a recuperação do bolsonarismo que a gente viu aí agora nas últimas semanas sugere que isso vai continuar por algum tempo, infelizmente, né? Apesar da Covid, né, da Covid-19, que já matou mais de 120 mil pessoas no Brasil, já infectou mais de 3 milhões, e também apesar do presidente do coiso ter feito vários atentados contra a democracia aí nesses últimos tempos. Ele destaca principalmente a questão daquela reunião ministerial maravilhosa, né, que nós vimos, onde o Bolsonaro sugeriu a intervenção militar no STF, ou seja, escancarar, né, a ditadura, que a gente vive numa ditadura, mas uma ditadura disfarçada, uma ditadura escondida, né? Mas essa ideia dele seria de escancarar de vez a ditadura. E tem 3 acontecimentos aí que fortalecem, né, o bolsonarismo nesse período aqui no Brasil. Primeiro, o presidente da Câmara Federal, né, dos Deputados, Rodrigo Maia, que vai ao Roda Viva e diz que não há motivos para impeachment, né? Maravilhoso. Os economistas liberais, que veem com bons olhos, preferem a ditadura bolsonarista, o regime bolsonarista, pois temem que, caso Bolsonaro caia, a esquerda, principalmente o PT, principalmente Lula, voltem a governar o país. E tem um esforço muito grande também da mídia, né, da mídia hegemônica, principalmente dos jornalões, né, os grandes jornalões, a Folha, o Estado, o Globo. A Folha, inclusive, fez um editorial colocando o título, né? O título do editorial era Jair Rousseff, ou seja, comparando Bolsonaro e Dilma, dizendo que o problema de não atender o teto de gastos, né, que o Jair Bolsonaro não quer seguir, ele já percebeu que isso não vai fazer com que ele consiga se eleger. Se ele seguir o teto de gastos, ele não vai conseguir se reeleger em 2022, para desespero do Paulo Guedes, né? Então a Folha quer comparar Bolsonaro com a Dilma, porque acha que o Bolsonaro vai trazer déficits, né? Não vai cumprir o teto e vai ser igual a Dilma. Não dá nem para rir disso. E depois disso, o professor Leonardo Avritzer, que é um cientista político, professor de ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, como eu já salientei, ele coloca algumas bases teóricas para fortalecer, né, para dar base, né, para esse texto que ele escreveu, Bolsonarismo e Liberalismo. Aí ele coloca que aqui no Brasil a gente confunde muito o fascismo com o nazismo. O fascismo, como o professor disse, ele tem um núcleo de exercício da violência política aberta, ou seja, é isso tudo que o Bolsonaro faz. Dizer que o STF não presta, que o Lula não sei o quê, que, enfim, ele está sempre atacando, falando mal, né? Denegrindo a imagem, buscando denegrir a imagem das pessoas. Isso é uma prática do fascismo. O nazismo tem na sua base, nas suas raízes teóricas, o racismo e a pureza racial. Tá? Então, tem essa diferença de base aí, essa diferença de início mesmo, né, dos pensamentos, tanto do fascismo como do nazismo. O fascismo vai para a questão do exercício da violência política e o nazismo vai mais para a questão do racismo, da pureza racial, né? Hitler acreditava, né, pelo menos propagandeava a questão
da pureza racial dos alemães, né, do arianismo, né, que a pessoa tinha que ser ariana, né, tinha que ter uma pureza de raça. Isso era o princípio, era a base, né, ideal da ideologia nazista. No Brasil, como diz o professor Leonardo, se há um pensamento liberal no Brasil, esse está aqui agora no início do século XXI, ele é baseado num estreitamento, numa reação cultural ao próprio liberalismo, ocorrido lá atrás, ainda no século XVIII. É essa forma que permite associar liberais e esse presidente, que defende no seu mote político a ideia de que Deus acima de todos, e que todos os dias demonstra o fim da ideia do governo virtuoso. Então, ele baseia isso, o professor Leonardo baseia isso em 3 autores clássicos da doutrina liberal, lá no século XVIII. O primeiro é John Locke, o segundo é Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, e Immanuel Kant. Eles 3 contribuíram de forma fundamental para o pensamento, para o surgimento do pensamento liberal. Locke tinha a ideia de que os indivíduos têm o direito de se insurgir contra a tirania. Rousseau tinha a ideia que a falta da liberdade, a falta da minha liberdade, é o resultado da ação de outro ser humano sobre mim e que isso pode ser revertido. E Kant abriu o caminho da questão de que a ciência e a cultura é que tem que se sobrepor às questões religiosas, a questão de crenças religiosas, de dogmas, né? E Kant para quem não sabe, é o pai do chamado racionalismo, né? A razão em primeiro lugar, sempre. Para Jair Bolsonaro e para Paulo Guedes, segundo o professor Leonardo, eles se incluem como signatários de um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, um artigo manifesto que foi publicado na Folha de São Paulo, que no Brasil faz parte da tradição de reação, é uma tradição de reação contra o iluminismo, contra a razão e contra o liberalismo, né? Por isso a criação do mote, né, do slogan principal do Bolsonaro, que é Deus acima de todos, né? Sendo que sabiamente Deus é uma criação humana, nós criamos Deus, a gente não consegue, aquilo que a gente não consegue explicar, a gente joga para Deus, a culpa é de Deus, né? A gente não consegue explicar, então a culpa é de Deus. Nós criamos Deus, não é o contrário, não é Deus que nos criou, nós criamos Deus. Essa é a meta principal, é o mote principal, é a ideia principal dos pensamentos, dos pensadores liberais lá do século XVIII, Locke, Rousseau, Kant, esses que eu citei aqui agora. Para eles, o ser humano criou Deus, não o contrário. Então essa tradição anti-iluminista e antiliberal que se instalou aqui no Brasil foi fortalecida durante muito tempo. E aí temos aqui no Brasil o núcleo do pensamento antiliberal e anti-iluminista, tal como ele foi emergindo a partir do final do século XVII. É constituído aqui no Brasil por 3 paradigmas. E primeiro é a negação de um conceito amplo de autonomia individual, aplicado tanto à ciência quanto à cultura e à política. Certo? Em segundo lugar, a reabilitação de uma concepção de religião. Tem que ter uma religião, tem que ter algo religioso, tem que ter algo superior, né? Que é inexplicável, que portanto coloca a mão em cima de alguém e fala, esse aqui é o meu eleito, né? Por isso que Bolsonaro se batizou no Rio Jordão, vai na Igreja Católica, vai no Candomblé, enfim, ele vai em tudo quanto é religião, assim como ele se veste com todas as camisas de todos os times do Brasil, ele também frequenta todas as religiões para dizer que ele é um cara religioso e que ele está ligado a todas elas, né? Deus acima de todos. Então essa é a segunda questão. E a terceira questão é a negação da relação que existe entre a nossa razão, a razão humana, e a soberania política, como foi pensada por Locke e por Rousseau, lá no século XVIII. O bolsonarismo bebe nestas 3 fontes, apesar de reiteradamente ser defendido por indivíduos que se proclamam liberais. Ou seja, o cara liberal,
ele acredita nos pensamentos que a gente falou agora há pouco, de Locke, de Rousseau e de Kant, mas ele defende o Bolsonaro. Como é que ele é liberal? Se ele consegue defender o Bolsonaro, que é tudo menos liberal. Ele é antiliberal, ele é anti-iluminista, ele é anti-razão. Bolsonaro é anti-razão. Ele não age com a razão, ele não está na razão, ele não está no racional. Ele está no irracional do ser humano, de cada brasileiro. Ele faz parte do irracional dos nossos conterrâneos, né? De todos nós brasileiros. Certamente, o bolsonarismo e o conservadorismo brasileiro não constitui apenas uma importação, ou seja, não é importado. Isso foi criado aqui dentro, foi criado aqui, é natural do nosso chão. Eles expressam fortes traços do autoritarismo brasileiro, especialmente naquela ancoragem que o bolsonarismo tem nas Forças Armadas. E teve até, quando o Sérgio Moro saiu, no Judicial. Quando o Sérgio Moro deixa o governo, a base de apoio do Bolsonaro passa a ser, de fato, as Forças Armadas. E esse colorário, né, esse ideário que criou o Bolsonaro e do qual o Mourão, seu vice, faz parte, coloca muito claro que não pode existir de forma nenhuma um poder civil sem a tutela do militar. Né? Então o jurista conservador Ives Gandra Martins defendeu lá num texto publicado também na Folha de São Paulo que o artigo 142 da Constituição de 88 permite a intervenção militar na política. Né? Aí duas questões se colocam, né? Dessas questões que nós levantamos agora, são outras duas questões que se colocam. Primeiro, não custa lembrar que a República Brasileira é uma instituição sob a tutela militar e que todas as constituições desde 1891, após o golpe que o Marechal Deodoro deu no imperador Dom Pedro II, tiveram alguma versão do capítulo 142, ou seja, sempre a possibilidade de que os militares intervenham na política, sempre, desde que a República foi criada. A segunda é que o catolicismo conservador brasileiro tem elementos comunicantes com o autoritarismo e que a defesa da ditadura, realizada pelo principal jurista do nacional-socialismo, Carl Schmitt, e Ives Gandra, que foi beber lá, né, nas ideias do Carl Schmitt, eles se utilizam desse mesmo catolicismo conservador, originário da Espanha. E o principal teórico desse catolicismo conservador é um camarada chamado Donoso Cortés. Assim, esse círculo é fechado sobre as fontes locais do nosso autoritarismo, as corporações togadas, ou seja, o judiciário, né? E a parte e todos eles estão lá nadando lá nesse pensamento conservador católico. Todos eles estão lá, todos eles se banham lá, bebem lá nesse conservadorismo católico. E recebeu aportes significativos agora, né, com o neopentecostalismo, desculpa, quase que não sai, pela via dessa moral que os neopentecostais pregam, né? Apesar da Flor de Lis, apesar de Malafaia, Edir Macedo, enfim, né? Mas eles pregam uma moral, né? Esses diferentes setores, né, da elite brasileira, não se adaptam ao pensamento democrático, eles não conseguem entender democracia, eles não aceitam democracia, mesmo que seja democracia burguesa, né? Democracia participativa, onde a gente só vai lá a cada 4 anos apertar um botãozinho lá para dizer quem que a gente quer para presidente. Nem isso eles aceitam. E essa entrevista do Rodrigo Maia, que ele deu lá no Roda Viva, e esse manifesto que foi assinado por vários economistas liberais, são udenistas. Né? Eles lembram a UDN, a velha UDN, que combatia o Getúlio Vargas, lembra? Carlos Lacerda, essas figurinhas maravilhosas, né, que a nossa história construiu. Esse impeachment, né, o instrumento do impeachment, que não é só aqui no Brasil, existe em todas as democracias do mundo ocidental, mas que lá, em outros países, ela é utilizada de maneira em situações muito específicas, tem que ter uma coisa muito grave para o impeachment. Aqui no Brasil está virando festa, né? Tudo é motivo de impeachment. Por quê? Porque essa elite pegou a Constituição de 88, amassou e jogou no lixo. Todas as constituições, na verdade, todas as constituições que foram feitas nesse país, a elite, quando é do seu interesse, ela pega, amassa, rasga, limpa a bunda e joga fora. Né?
Não é só de agora, isso é desde sempre. Então, essa questão do conservadorismo brasileiro, do povo brasileiro, baseado na questão da intervenção militar, na política, da toga, né, da toga que também se veste de protetora, né, da sociedade brasileira, e a questão do conservadorismo religioso, faz com que Jair Bolsonaro vá surfando nessa onda e sua aceitação vá cada vez subindo mais. E aí Rodrigo Maia, na sua justificativa, diz o seguinte: acho que o presidente comete vários erros, só que tem uma parte da sociedade que apoia Bolsonaro. Sem mencionar, Maia não menciona que quem apoia Bolsonaro são as elites. E quando ele afirma não haver crime, né, seria o mesmo que dizer que só há crime quando a elite entende que existe crime. Se a elite não entender, então não existe crime. Bolsonaro tem como caracterização duas concepções profundamente antiliberais. Ele rejeita as decisões das instituições e rejeita a agenda de direitos humanos. É interessante que nenhuma dessas questões interessa aos nossos economistas, lá aqueles economistas que escreveram o artigo na Folha, que se dizem liberais, né? Talvez porque eles entendam o liberalismo a partir da matriz estreita da segunda metade do século XX, como defesa inconteste da propriedade privada e da diminuição, né, o enxugamento do Estado. Para quem interessa a redução do Estado? É para a elite, porque a elite não quer o Estado porque ela quer juntar tudo no bolso dela. E o Estado existe justamente para isso, para evitar que uma minoria, 1%, 0,1% da população, mate os outros 99,9%, que é o que está acontecendo agora, né, no Brasil. O 0,01% está eliminando os 99,9%, com a Covid, com a fome, com o desemprego. Como eu já disse outras vezes, hoje tem mais desempregados no Brasil do que empregados. Isso é a preparação para uma guerra civil. É isso que vai acabar acontecendo se as coisas continuarem se estendendo dessa forma por muito tempo. E esse texto, para acabar, o professor Leonardo fala que é possível que as forças de centro entendam lá o presidente como parte de uma transição de hegemonia política que derrotou a esquerda com um impeachment sem base legal e depois elegeu a extrema-direita por meio de uma campanha eleitoral financiada de modo fundamentalmente ilegal. Ou seja, meter a mão, roubaram mesmo para poder se eleger. Mas, se o resultado parece ser o esperado, desgoverno e mortes completamente desnecessárias no Covid-19, nada disso parece demover o guardião da porta do impeachment, o presidente da Câmara, senhor Rodrigo Maia. Para ele, o impeachment é um processo determinado pelo termômetro da opinião pública e ele não pretende abrir essa porta enquanto as forças do liberalismo local, leia-se, setores do mercado e os economistas auto-intitulados liberais acharem que vale a pena ter um governo de extrema-direita e antidireitos, se o objetivo de ter uma economia privatizada puder prevalecer. Rodrigo Maia parece ter uma missão, providenciar a meia sola que limita o bolsonarismo, quer dizer, né, dá aquela seguradinha no bolsonarismo para que ele não vá tão longe, e torna palatável a enorme agressão aos direitos e à vida que este governo patrocina. Ou seja, esse governo é um genocida. É um governo que quer ver 99% da população morta, ou pela Covid, ou pela fome. Esse é o governo Jair Bolsonaro. E esse é a história do bolsonarismo e do liberalismo no Brasil. Não confundir, tá? Bolsonaro não tem nada de liberal. Nada. O liberal ali no governo é o Paulo Guedes, mas a guerrinha entre os dois está cada vez pior. Bolsonaro sabe que se seguir os planos do Paulo Guedes não vai se reeleger em 2022. Portanto, ele precisa dar um pé na bunda do Paulo Guedes. Só que aquela elite que nós lemos aqui agora há pouco, não quer que Bolsonaro dê um pé na bunda do Paulo Guedes. Porque a política da elite brasileira é tocada por Paulo Guedes e não por Bolsonaro.
Bolsonaro é só o bobo da corte. É aquele que faz as palhaçadas para distrair a gente, enquanto Paulo Guedes afronta todos os nossos direitos que foram conquistados com muita luta e durante muitos anos. Então, para encerrar, eleição sem Lula ainda é fraude. Referendo revogatório já, para acabar com tudo o que os regimes Temer e Bolsonaro fizeram de maldade nesse país. E Yankees, go home. Valeu.